Olá, está entrando no ar mais um Você Sabia aqui pela TV Informativo. Eu, Carlos Eduardo Schneider, faço as vezes do seu Osvaldo. Aliás, um grande abraço para o seu Osvaldo que está de férias. Estou cobrindo as férias dele. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, um grande cinéfilo e agora envolvido aí no mundo do esporte, Thiago Baldi. Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Dudu. Satisfação em estar participando do teu programa. Até por sermos amigos também, pessoais, muito contente com o convite. Trazendo os amigos aqui para o programa. E eu citei aí que o Thiago tem muita aptidão ao esporte, não em fazer esporte exatamente, mas em falar sobre esporte e sobre cinema. Cinema a gente vai deixar para o segundo bloco, porque vai dar muito mais pano para manga, mas hoje tu atuas como repórter esportivo numa emissora aqui da cidade, é isso? Exatamente, Dudu. Sou repórter esportivo, não sei se posso falar, do Grupo Independente aqui de Lajeado, né? Com toda certeza. Com muito orgulho, né? Faço parte da equipe, já estou indo para o meu terceiro ano de equipe esportiva. E trabalhando lá, a gente desenvolve as atividades de reportagem, né? de jogo, né? Dupla Grenal, Lajadense, Alaf, Bira. Enfim, a gente está no dia a dia do campo, lá dentro do campo, realmente, para entrevistar, para trazer as informações, enfim, na hora do jogo. Ali é o trabalho desenvolvido. E tu começaste aí, era Alaf, era um pouco do Lajadense, eu não sei se o Lajadense tinha já uma certa visibilidade nessa época, mas começou mais no regional, mais aqui na... De certa forma, sim, Dudu. Quando eu comecei na rádio, eu comecei fazendo um programa no sábado de manhã que existe até hoje, né? Que é o Tropical Futebol Clube, que é um programa da FM, aí um pouco mais com aquela cara de corneta, assim, de brincadeira, e aí aconteceu esse passo para o esporte. Claro que eu comecei no ano de 2010 fazendo muito Lajadense a Série B. O Lajadense estava disputando a segundona naquela época. Sim. E a rádio transmitia muitos jogos do amador. Então, como eu estava iniciando, foi uma escolinha para mim. Os jogos da segundona e também os jogos do amador. Mas assim, ali no meio do ano, já adquirindo um pouquinho de experiência, eu já tive a condição de ir para um Beira-Rio, para um Olímpico, também para trabalhar nesses jogos, mesmo no ano de 2010. Hoje tu é jornalista formado, né? E eu comecei por esse gancho de começar no micro, no menor, assim, porque todo mundo tem um time da paixão. Eu não tenho por que esconder, sou gremista, o Thiago eu sei que é colorado, a gente se respeita, eu gosto muito de conversar de futebol contigo porque a gente se entende, não é aquela coisa apaixonada que tira um pouco da razão. E daí tu tem que entrar no estádio Beira-Rio para fazer um jogo do Inter. Qual é essa sensação? Os guris costumam brincar lá na rádio, né, Dudu? Eu não tenho por que esconder o time que eu torço. Eu acho que eu sou o único que não escondo ali da rádio, né? Os guris escondem. E também respeito, porque é uma cultura muito comum aqui no Rio Grande do Sul. A gente pega os jornalistas da capital, os jornalistas esportivos, eles não revelam o time que torcem. É evidente, todos têm um time, senão nem entrariam para essa área, Dudu. Mas eu costumo dizer assim, que tu te envolve com o jogo, às vezes, não é emocionalmente, tu te envolve com a razão, porque eu costumo dizer assim, eu fiz grandes jogos de todos os times. E curiosamente, um dos jogos que eu mais gostei de estar trabalhando, de estar envolvido, de estar lá dentro, foi aquele jogo que aconteceu ano passado do Grêmio, quando o Ronaldinho Gaúcho veio para Porto Alegre, no 4-2 que o Grêmio fez no Flamengo naquela ocasião. Pela circunstância do jogo, por tudo que aconteceu naquela partida. Então eu não sei explicar, a gente acaba abstraindo um pouco da paixão, né? É claro que no teu íntimo, às vezes tu pensa, por exemplo, o Inter jogando uma Libertadores, tu fica pensando, pô, legal, né, se conseguir passar de fase, mas assim, não, parece que tu perde um pouco daquela paixão que tu tem. Até um comparativo, Dudu, quando foi 2006, a final da Libertadores, eu saí para as ruas para fazer festa, para comemorar. Em 2010 eu trabalhei no jogo. Sim. Eu fui para o centro para entrevistar os colorados comemorando. Acabou o meu trabalho, pensei, vou para casa. Sabe? Eu estava cansado, tinha trabalhado, fui para casa, o trabalho tinha sido encerrado, contente com uma vitória do Inter, mas que pouco mudou para mim naquele momento. Eu ia sugerir que tem dois lados. Quando a gente vai ganhando bastante experiência em alguma coisa, tu consegue, daqui a pouco, abstrair a total razão naquele momento. Pô, repórter, recém-chegado perto dos outros profissionais que se encontram ali contigo, e tu consegue, tendo mais experiência, consegue sair e daqui a pouco
mesmo que timidamente, comemorar um gol do teu time, que é o time que está jogando. Ao mesmo tempo, toda aquela paixão juvenil o meu time, final de campeonato, cai por terra porque tu tá desempenhando o teu trabalho e aquilo já não é mais a novidade. O estádio não gera mais aquele calor de quem ainda tem coisas para descobrir. É mais ou menos como aquela efervescência da juventude, assim, que nem quando a gente é novo, aí tu tem aquela coisa de participar do Grêmio Estudantil, tu quer defender um partido político, e ali quando tu vê, ou tu quer tocar numa banda, tu quer ser músico, e aí tu vai, até que tu chega numa maturidade, tu vê, opa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser profissional, eu tenho que cuidar da vida, da casa, dos filhos, do futuro, da esposa, enfim. E aí tu acaba conseguindo excetuar um pouco isso tudo. Eu sempre fui de ir no estádio, né, no campo, né, até porque a gente não entra na área se não é assim. E no Tropical mesmo, eu defendi o lado colorado, né. Os colegas dizem que eu não devo revelar meu time porque são diferentes públicos, mas eu não vejo problema. Eu tenho certeza que os gremistas escutam o trabalho, ainda mais o repórter. O repórter é um ser totalmente isento, ele está lá para falar os dois times, para perguntar sobre o jogo, se o jogo está ruim, para perguntar por que o jogo está ruim, se o jogo está bom, para elogiar não, mas para dizer, pô, um bom jogo, uma boa vitória, para dar moral, para dar confiança. Não vai, eu não vou ser crítico de um trabalho como repórter, isso é o papel de um comentarista. Então o repórter, até mais ainda para mim, não tem problema, porque o repórter acaba passando batido. Eu acho que o público percebe muito quando é um narrador e um comentarista, o time de futebol. Sim. Aí eles marcam, o Auri é gremista, o Jaci é colorado, ou vice-versa, ou não sei o quê. Sim. Digamos ali na rádio, né? Isso chama atenção. O repórter não. O repórter ele faz um meio de campo, um meio termo ali. Mas o repórter tem um papel decisivo, eu diria, porque ele, o contato com o jogador ali no ofegante mesmo, como é que foi o jogo e tal. E aí uma vez perguntaram pro Darley, né? Já perguntaram para várias pessoas por que jogador de futebol, tentando colocar o jogador na saia justa, por que jogador de futebol sempre dá as mesmas respostas? E eles batiam de primeira dizendo que todo jornalista faz sempre as mesmas perguntas. Eu ia te dizer, como é que tu elabora ali? Naquele momento tu tem que pegar o que tu acabou de assistir e transformar isso numa pergunta que seja esclarecedora para o teu ouvinte. Uhum. Às vezes, Dudu, é meio esquemático mesmo. A gente se pega lá fazendo a pergunta, uma avaliação do primeiro tempo, o time jogou bem, está ganhando de 1-0. Pá, estica o microfone. Até porque no nosso inconsciente, talvez, e até no dos jogadores, eles não esperam uma pergunta sobre o que tu está achando do dia hoje? A chuva pode atrapalhar depois no segundo tempo? Preferiria estar na praia, de repente, ou olhando um filme em casa, sabe? Então, acaba sendo meio esquemático nesse sentido, porque faz parte quase de um protocolo do futebol. Até porque não pode ser nada muito diferente. Digamos que o time está jogando mal, né? O Inter está perdendo em casa de 2-0. Quando chegar o intervalo, eu vou chegar e vou perguntar por que o Inter está jogando tão mal. Sim, até porque vale mais a avaliação dele do que a elaboração da tua pergunta. Exatamente, talvez. Até porque o ouvinte em casa também quer saber disso. Por que o time está terrível hoje e não está funcionando? Então não adianta eu fugir, a menos que se é um programa de humor, alguma coisa assim, quer fazer alguma coisa diferente, né? Então aí até cabe, mas a gente acaba entrando num esquema, num protocolo, às vezes meio redondo, meio certinho, porque faz parte do que se espera, tanto como ouvinte, tanto como profissionais que estão ali no campo, esse tipo de coisa. Dá para elaborar uma pergunta diferente, dá para fazer, e as entrevistas às vezes antes do jogo, com um dirigente, alguma coisa, permitem tratar outros assuntos. O exemplo do Inter mesmo, no final de semana eu tive a oportunidade de conversar com o vice de futebol do Inter, perguntar sobre o Oscar, sobre o zagueiro que ia vir, sobre as obras do Beira-Rio, mas isso para os jogadores ali no calor do jogo não, o calor do jogo é o calor do jogo. E o jogo? Sim. Às vezes pode ser só isso, e o jogo? E até melhor, porque se ele começar a devanear demais, cadê a cabeça do cara? O cara não estava em campo, onde é que ele estava? Claro que tem jogadores que formulam respostas magníficas, né? O Tcheco era um cara muito bom, eu não peguei a época do Tcheco para conversar. Diziam os colegas da imprensa paulista lá, diziam que o Hernanes era ótimo para formular a resposta, aquele volante que hoje joga na Europa. Eu gosto do D'Alessandro falando, o estilo dele falar. Dava uma análise do jogo e o que poderia ser melhor. Isso. E não aquela coisa de, a gente jogou bem, vai continuar bem,
E se Deus quiser, então a gente vai sair com resultado positivo. Isso, e dá pra ver que há figuras que são exatamente o contrário, são extremamente tímidas no microfone, e a gente vai pegando esse... O Mário Fernandes, por exemplo, do Grêmio, é um sujeito extremamente tímido, aparentemente. Aparentemente ele não queria nem ser jogador de futebol, né? Mas aí, aos poucos a gente vai pegando essa experiência e até evita, daqui a pouco, entrevistar esse tipo de cara. Por exemplo, quando o Rockenbach jogava no Grêmio, era um dos primeiros caras que eu ia entrevistar. Não só por ser o capitão, por ser experiente, mas porque era muito bom de papo. O jogo tinha sido bom ou ruim, eu ia nele porque era uma garantia de uma resposta boa, coerente, bem interessante sobre a questão do jogo, enfim. Esses pormenores a gente vai pegando, essa pequena experiência de saber aonde ir, o atalho, quando ir, enfim. Eu tinha uma pergunta, mas eu vou fazer ela agora no começo do segundo bloco. Toque especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque especial na Bento Gonçalves, 700 em Lajeado. Telefone 3726-3839. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas. Grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz, fone 3748-1676. Abatedouro Recanto do Vale, produtos com alto padrão de qualidade, frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho, considerada a carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos, www.recantodovale.com. Abatedouro Recanto do Vale, Rua Rio Grande do Norte, 243, bairro Universitário.